Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão ver, que estão vendo essa série aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Aqui é o Fernando Pereira Batista com a série do Apocalipse. Quero cumprimentar todos os queridos irmãos inscritos nesse canal com a paz e graça. Que Deus os abençoe vocês grandemente. Convide sua família para estar participando dessa série, lendo a Bíblia de uma forma inteligente, de uma forma profética, literal e simbólica. Repetindo a vocês também, meus queridos irmãos, que nós, tanto na página no Facebook, como também no grupo do Evangelho Eterno, no Facebook e aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, nós analisamos o texto e o contexto. Não analisamos a fé pessoal de cada um. Respeitamos o seu credo religioso, porém, o ensinamento da graça, ele vai mais além. Ele vai ao contrário daquilo que há muitos anos tem ensinado por aí os líderes religiosos, os seus ensinamentos. Então aqui é um confronto doutrinário. Fazendo um resumo do capítulo 5 que nós já lemos, o livro selado com 7 selos, eu falei que esse livro do Apocalipse, do capítulo 4, que é a visão do trono de Deus, a majestade do trono de Deus, até o capítulo 22, foi direcionado a um evento que aconteceria no ano chamado 70, pela cronologia, pelo calendário de Július, que foi emendado com o calendário de Gregório. Esse acontecimento foi escrito, ou esta revelação dada a João, a ilha de Patmos, quero dizer, repetir, que foi uma revelação do que iria acontecer sobre um território que estava localizado, aliás, que estava em uma condição, vou repetir, era um evento que ia acontecer aonde estava uma cidade que estava na condição ainda da velha aliança, que tinha ordenanças, mandamentos, que era a lei de Moisés. Nós, olhando com cuidado as Escrituras, lendo com entendimento, como o apóstolo Paulo disse aos Romanos 12, versículo 1 e 2, que nós aqui lendo a Bíblia, eu pessoalmente não uso as minhas interpretações próprias, também não forço a interpretação. Eu confirmo o que o autor disse. E disse para quem, Fernando? Falou para quem? Qual contexto que foi escrito? Qual época? Qual cultura eles estavam? O que eles estavam falando? Nós entendemos aqui nas Escrituras, pela cópia de João Ferreira de Almeida, que passou pelo Concílio de Nicéia, nós entendemos que a Bíblia, ela tem muitas passagens tendenciosas, mas a sua história, a mesma é genuína, porém tem passagens tendenciosas que fala sobre o reino de Deus, que fala sobre a ressurreição do Salvador, mas a história é genuína. Mas lá na frente nós iremos aprender.
Quero lembrar vocês que depois que nós terminar essa série, a gente vamos entrar numa série menor, falando assim, com menos capítulo e versículo, falando que nós somos anjos revestidos de carne e sangue. Não percam. Direto ao ponto. Capítulo 6 do Apocalipse começa agora as aberturas dos 6 primeiros selos. Eu falei para você que o número 1, o número primeiro, isso é bem claro, meu amado, isso já está interpretado. O primeiro selo, número 1. Quem é o primeiro na história, no lado espiritual? Quem é o primeiro na história, no lado material? Tanto espiritual, tanto material. Quem é o primeiro? Eu quero que você pense comigo aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Medite você, faça uma pergunta, faça uma reflexão. Aqui dessa série que estou falando, que o número 1, que o primeiro cavalo que ele viu na revelação, o cavalo branco, que estava com um assentado sobre este cavalo, que tinha somente o arco em sua mão. Faz uma reflexão e vê tudo que você já ouviu, aprendeu aí pelos teólogos, pela teologia moderna, pelos ensinamentos dos líderes religiosos que têm 5 milhões, 10 milhões, 1 milhão de visualizações. E pare comigo aqui, pense se esse primeiro selo e se esse primeiro cavalo é um anticristo, é uma falsa paz. Pense um pouquinho comigo. Pensou, meus queridos irmãos? O primeiro cavalo, categoricamente, sem sombra de dúvidas, era o próprio Yahushua, que aprendemos a chamar de Jesus. Ele é que trouxe a paz dentro do território, no mundo velho, um tempo de paz. Ele é o mesmo citado lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, você pode estar lendo Daniel 9, capítulo 9, verso 27, que diz: ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Quem afirmou uma aliança? Não foi com todos que estavam lá dentro de Jerusalém, foi com muitos. Aí entra a eleição, a predestinação, que eles chamam nós de calvinista, armeniano, coloca esses nomes, sabe? Calvinista, fatalista, mas não é nós. Nós não somos calvinista, nem fatalista, nem armeniano, nem pré-tribulacionista, nem meio-tribulacionista, nem pós-tribulacionista, nem milenista. E estas palavras da teologia moderna, porque quando eu estava na religião eu usava essas palavras. Eu era meio tribulacionista, acreditava que Yahushua viria no meio da tribulação, fisicamente, aquele homem, sabe? Igual aqueles filmes de Hollywood, que ele viria no meio da tribulação e arrebataria a igreja dele escolhida da face da terra, transformaria esses corpos físicos, essa imagem adâmica que nós temos, carne e sangue, e levaria nós para esse céu aí, esse tecido da realidade, esse sonho tal sol, a lua, as estrelas, levaria nós para lá. Mas aí, em graça, ele foi dando entendimento, ele habita em nós, ele foi dando conhecimento, foi iluminando a minha mente, minha cabeça, meu cérebro, meus sentimentos, meus pensamentos, para ler com cuidado, respeitando, profético, simbólico, literal.
E aí eu entendi, meu amado, que quando ele disse lá no capítulo 24 e 34 de Mateus que não passaria esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, eu entendi que a Yahushua não estava falando com um século vindouro, futuro, não estava falando para o futuro, ele falou na sua própria geração, para aquela geração que ele viveu nos dias da sua carne. Entendi quando ele disse também que haveria uma grande tribulação, uma grande aflição, uma grande perseguição, como nunca houve desde quando foi feito o mundo, desde quando foi feito o Éden, o Jardim do Éden. Ele disse, não é eu que estou falando, que estou interpretando, que estou forçando a interpretação das Escrituras, mas ele disse que não haveria outra, uma grande tribulação como aquela que ocorreria antes da vinda do Filho do Homem em juízo, em glória, que não haveria outra tribulação como aquela, jamais. Olha aqui, meu amado, ele disse jamais. Reflita comigo também agora um pouquinho. Hoje esse canal aqui, o canal Yahushua Reina para Sempre, vai fazer você meditar um pouco nessa série. Ele disse jamais. A palavra jamais é jamais. Não tem eu em português Brasil, um professor de português. Essa palavra jamais é que nunca haverá, nunca, em toda a história, em toda a eternidade, para sempre. Ele disse jamais haverá uma tribulação desde quando houve humano na terra, desde quando foi feito Adão. Jamais haverá uma grande tribulação como aquela. A tribulação seria o quê? Quando Jerusalém, no ano 70, que eles dizem que o Apocalipse foi escrito no ano 95 a 96, que foi uma grande mentira de Jerônimo, dos teólogos, dessa teologia equivocada, que insistem no seu erro, no seu tropeço, dizer que o Apocalipse foi escrito no ano 96 ou 95, Jerônimo, porque as 13 cartas, junto com a carta de Hebreus, pode ler, meu amado, as 13 cartas, junto com a carta de Hebreus, com a carta do apóstolo Pedro, João, 1 João, 2 João, juntamente com Judas, juntamente com o livro de Atos dos Apóstolos, depois da morte do Salvador. Você pode meditar e ler que aponta, eles escrevem, eles falam, Paulo, o apóstolo Saulo, escrevendo a Timóteo, falando sobre os fins dos tempos. Pode pegar Pedro dizendo, João dizendo que já é a última hora, filhinhos, já é a última hora, saber que o anticristo já está entre vós. Meu amado, tudo aponta para a destruição, tudo aponta para a tribulação. O livro de Atos aponta para a grande tribulação, perseguição. Então não tem como dizer que foi escrito depois do ano 70. Antes do ano 70, meu amado, houve o arrebatamento. Foi realizado o arrebatamento, não a transformação desse corpo físico levado para o céu, não. Eles foram transformados vivos, tirados da condição de morte, de ministério de condenação e morte, que era a lei de Moisés, que era dente por dente, olho por olho, e levados ao novo céu, a nova terra que está no livro do Apocalipse. Eles foram tirados daquela condição de morte espiritual, com aqueles corpos abatidos, foram tomados à força e levados para a nova aliança, onde há a lei do Espírito da vida. Houve um arrebatamento,
houve a ressurreição dos mortos, tudo antes do ano 70, depois de Cristo. Mas eles insistem que o Apocalipse, que os 7 selos e as 7 trombetas, eles insistem com as suas ganâncias, com o seu egoísmo, dizendo e afirmando com toda certeza que o livro do Apocalipse foi escrito para o final da humanidade, para o final dos gentios que agora vivem, que agora está no mundo, e que muitas crianças estão nascendo. Isso é bom para você refletir um pouco. Eles dizem que Jesus vai voltar nas nuvens do céu, e você pergunta por que Jesus não voltou ainda. Eles falam porque Jesus está esperando que as crianças tenham 12 anos para conhecer o bem e o mal, e quando conhecer, aceita Ele como Salvador, e aí Ele volta. Aí eu pergunto para ele: e aquelas crianças que nasceu quando aquela criança tem 12 anos, quando aquela criança, outro bebê que nasce, em todo mundo, cosmo falando, mundo mundial, quer dizer que ele vai ter que esperar aquele outro bebê também terá 12 anos para aceitar ele, meu amado. Isso é ilógico. Isto é ilógico. Aí eles vêm, teologia moderna, os teólogos. Jesus não voltou é porque ele está esperando que o anticristo venha. Mas eu pergunto para ele: mas qual anticristo que a Bíblia mostra que fala que ele vai vir? Qual anticristo? Onde é que está escrito que o anticristo vai vir? Onde é que está escrito? Aí eles dizem: não, está lá escrito. Paulo escreveu aos Filipenses, aos Colossenses, dizendo que o filho da perdição, antes que o filho da perdição viesse, tinha que vir primeiro a apostasia, os ensinamentos errados. Mas eu falo, mas ali não está dizendo, o apóstolo Paulo não disse anticristo, ele disse filho da perdição. Não existe anticristo, meu amado. Não, aí eles vão, sabe? Aqueles argumentos deles, aqueles ensinamentos, aquelas falácias, é porque o diabo está aqui no mundo matando, roubando, destruindo. Mas eu falo, qual diabo? É o ser espiritual? É o ser espiritual. Mas não foi o ser espiritual que matou toda a humanidade. O ser espiritual não foi um ser espiritual que matou todos os homens espiritualmente. Mas quem matou os seres humanos espiritualmente foi um humano, não foi um ser espiritual. Então não existe um ser espiritual. Não, é porque lá Isaías diz 28, Isaías diz que ele desejou o trono de Deus. Mas um dia eu respondi para ele: mas ali não está dizendo que foi um ser espiritual que desejou o trono de Deus. Ali está dizendo que ali foi o homem, rei de Tiro, rei Irão, que elevou o seu coração. Está dizendo homem, está dizendo o rei da Babilônia. Não, mas a antiga serpente lá no Éden entrou no Éden, no paraíso, e enganou Eva com a sua astúcia, e entrou naquele dragão, naquela cobra. Aí eles dizem era um animal ereto, outros dizem ele se relacionou com Eva e teve Caim. Meu amado, aí eu respondi: meu amado, você está em fábulas, você está assistindo muito filme de Hollywood, você está assistindo muita TV, muito Netflix, você está assistindo muito a Globo, essas lixos de mídia, você está influenciado
com estas coisas, mas a criação do Criador é perfeita. Por que é perfeita? Porque a Bíblia, o apóstolo Paulo afirma, escrevendo que a antiga serpente no Éden, que enganou Eva com a sua astúcia. Essa palavra astúcia não se refere a um ser das trevas, a um ser espiritual, se refere a um humano. A antiga serpente no Éden era Adão, o seu lado mau. Meu amado, o livro Gênesis é simbólico. A árvore do bem era Eva, a árvore do mal, Adão. A antiga serpente no Éden era o lado mau, perverso de Adão, a desobediência de Adão. É tanto que o Salvador disse no capítulo 8 de João, que no seu diálogo, dando uma lição de moral aos fariseus, aos filhos de Adão, ele disse que o pai que eles tinham era homicida desde o princípio. O pai que eles tinham era o diabo. João Ferreira de Almeida nos ajudou e colocou o diabo, porque é acusador. Ele chegou acusador aqui na Bíblia, diabolos no grego. Então disse, o vosso pai é o diabo, ele é homicida desde o princípio. Você está entendendo, meu amado? A mensagem graça. Vamos direto ao ponto agora, vamos lá, senão a gente vai ficar falando aqui e a gente não entra na série. Isso aqui é só uma introdução para você entender a mensagem da graça. Que a mensagem da graça, Deus é soberano. A mensagem da graça, nós estamos mais debaixo de maldição, nós estamos mais debaixo de condenação e morte, não estamos mais debaixo de ofensas, nós não morremos, não tem mais morte espiritual, não tem mais separação eterna de Deus. Em graça não tem isso, irmãos, não tem campanha de Naamã, não tem campanha, não tem nada disso, meus amados. Então, olha como isso aqui é interessantíssimo demais. Olha, o versículo 3, eu parei no cavalo branco e falei para vocês aqui, o cavalo branco era o próprio Salvador Yahushua que trouxe paz para Jerusalém. Depois da paz viria agora a guerra. Por que guerra? Porque estava determinado a destruição de Jerusalém, estava determinada a destruição do mundo velho, estava determinado a destruição daquelas promessas que condenava, que o homem lutava para entrar no reino de Deus, que tinha que ter obras, méritos, jejum, dízimo. Agora ele faz uma aliança melhor e coloca a igreja do primeiro século, aqueles que passaram pela tribulação vivos, coloca eles numa condição melhor. Olha só. E precisava vir o quê? Os selos, as trombetas, a revelação como foi dada na ilha de Patmos, e foi dada, e está em nossas mãos. Chegou aqui na Copa do Almeida, ele diz, e havendo aberto o segundo selo, versículo 3, no capítulo 6 do Apocalipse, e aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Vem aqui, meu amado. Agora, daqui para frente, essa série vai ficar muito interessante e muito maravilhosa. Se você prestar atenção, aqui nós vamos aprender símbolos, aqui nós vamos aprender profecias e vamos aprender literalmente. Vamos também aprender quem era a besta do Apocalipse. Vamos aprender todos os símbolos totais aqui. Satanás foi preso por 1000 anos. Isso aqui é muito forte aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Quero falar que o mistério sempre esteve revelado, mas os teólogos, a teologia moderna, com seus ensinadores, líderes que já passaram por essa terra, morreram, enganaram o povo com falso arrebatamento, com a falsa transformação dos corpos. E as pessoas estão esperando nas nuvens, olhando fisicamente com os olhos físicos, esperando Yahushua voltar nas nuvens fisicamente. Mas não é isso que a Escritura diz para nós.
Eles sempre torceram a palavra. Eles dizem, não, você está torcendo a palavra, Fernando. Você já tirou o diabo, Satanás, Lúcifer, o inferno espiritual. Você já tirou todas essas coisas? Não, meu amado, eu não tirei nada. Você está distorcendo a palavra de Deus? Não. Eu estou distorcendo aquilo que eles torceram. E havendo aberto segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, vírgula, marca aí, versículo 4 do capítulo 6. A palavra terra aqui no Apocalipse, pode marcar no papel, terra, escreve terra, T-E-T-E-R-R-A, terra. Essa palavra ela é muito importante para nós estar marcando aqui. Terra significa, sempre significou nas escrituras, tanto na boca dos profetas do Antigo Pacto, até mesmo na boca do Salvador, no dia da sua vida, na boca de João Batista. A palavra terra, aqui nas escrituras que chegou na cópia do Almeida, era Jerusalém. A palavra era, passado, era Jerusalém. Entenderam, irmãos? Entenderam, meus irmãos? Jerusalém. Toda palavra que terra, os profetas diziam, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Que o fim vem. Amós que falou, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. O fim vem sobre Jerusalém. Era assim. E foi dado, mas para que tirasse a paz da terra. Qual terra? O mundo cosmo. Eles dizem que é o mundo cosmo. Que saiu primeiro o anticristo com a falsa paz. É o ensinamento deles. O anticristo fez uma aliança de 7 anos no primeiro selo. E depois, na metade dos 7 anos, que é 3 anos e meio, ele engana a humanidade. Ele quebra a aliança que fez. Aí fala que quebra a aliança com os governantes, com os presidentes de cada país, cada político. Meu amado, aqui não está falando de república. Aqui estava falando de impérios. Você está entendendo, meu amado? É impérios. E eles dizem, eles blasfemam e diz que é nós que blasfema, que nós somos endemoniados, desigrejados, afastados, herege. Mas aqui não está dizendo que foi o anticristo que fez uma aliança de 7 anos com muitos. Está dizendo que foi o próprio Salvador. Eles estão blasfemando com suas teologias, dizendo que aquilo que o Salvador fez, tentando anular, tentando dizer que é Satanás, um ser espiritual que fez. Não, meu amado. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Foi o próprio Deus, com a sua justiça, já estava começando aqui a justiça de Deus, e que se matassem uns aos outros. Flávio José disse que quando sitiaram Jerusalém, Lucas capítulo 21, se você ir lá, quando eles sitiaram, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, lá no tempo de Jeremias, lá nas histórias, você vai ver que quando sitiavam uma cidade, como que era cruel, mano. Não poderia sair. A história de Jericó, que estava trancada por dentro e por fora. Quando acabava o alimento, como que eles iam sair de dentro dos muros para pegar alimento? Você está entendendo? Então, essa referência, essa visão, esta revelação foi para Jerusalém. E que se matasse uns aos outros, e aconteceu mesmo. Versículo 5, vamos em diante. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer, vou repetir, versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem ver, e olhei, eis um cavalo preto, o que estava sentado sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Cavalo preto, veio o cavalo branco, o primeiro animal, que se refere lá que nós já lemos, os 4 animais, os 4 seres viventes, né? O leão, o bezerro,
bezerro. Um era semelhante ao homem e o outro como águia. Então, agora diz que, havendo aberto o terceiro selo, vi o terceiro animal, que representava o rosto de homem. Ele disse: vem ver. Olha como isso é claro. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Homem, rosto de homem, disse. O que ele estava mostrando? Que haveria agora uma fome. Eu vou concluir isso aqui rápido. Houve primeiro uma paz, cavalo branco. Houve uma paz sobre Jerusalém. Isso é a criação, meu amado, é a soberania de Deus. Houve uma paz sobre Jerusalém. Que coisa tremenda. Depois dessa paz veio guerras em Jerusalém. Depois veio fome. É como aquela passagem lá do Egito, que muitas pessoas não acreditam, que as pragas veio consequência uma da outra. Eles dizem que aquilo não é verdade. Mas as escrituras você tem que ler de uma forma simbólica, profética e literal para você entender. Agora aparece o terceiro selo. O terceiro selo é aberto. O terceiro selo abriu. Ele abriu o terceiro selo, Salvador, e mostrou agora um cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo branco, primeiro selo. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, cavalo preto. Um representou paz, outro representou guerra. Agora o terceiro representa fome. Fome, por que fome? Não falei para vocês que Jerusalém estava sitiada? E havendo aberto o terceiro, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, que estava sentado sobre ele, tinha uma balança na sua mão. Versículo 6: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medida de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Você entendeu? Aqui se refere eles estavam trancados, sitiados. E Flávio Josefo, na história, tem um vídeo aí, você pode estar vendo, quase 300 visualizações. E Flávio Josefo fala que teve uma mãe que matou um filho para comer, porque não tinha alimento. Está narrado na história, meu amado. Isso é fatos. Isso é evidências que a revelação do Apocalipse foi para Jerusalém, não para o mundo cosmo, o mundo total, mundial. Esse mundo físico, meu amado, nunca irá faltar alimento, porque Deus é perfeito em sua criação, nunca será destruído. Versículo 6: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Olha o versículo 7. E havendo aberto o 4º selo. Agora eu quero que você pare um pouquinho comigo aqui. Esse 4º selo que foi aberto, ele vai trazer algo muito importante aqui na série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério, que vai mostrar na revelação de João, aqui no 4º selo, que é o 4º cavaleiro, que é o 4º cavalo, que no grego eles dizem que é a cor verde, mas chegou no português Brasil como cor amarela. Aqui eu quero que você preste muita atenção, e eu vou terminar aqui nesse versículo 11. Eu vou fazer um esforço aqui para não ir muito avante. Aqui no versículo de número 11 não, corrigindo aqui no versículo 8. Vamos ver se a gente consegue fazer uma conclusão aqui rápido, para não ficar maior o áudio dessa série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Eu falei para vocês que agora, nesse 4º cavalo,
amarelo, verde no grego, ele vai representar aquilo que aconteceu lá no princípio, na visão de João, que Jesus e Yahushua dá para ele, vai mostrar o que aconteceu lá no passado. Por isso que nós lemos Apocalipse 1, versículo 19, que eu já falei nos outros vídeos aqui na série do Apocalipse. Ele disse: escreve as coisas que vistes, a visão, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que hão de acontecer foi o que aconteceu no ano 70. A destruição, o princípio de dores, uma grande tribulação e a vinda em juízo, em glória do Filho do Homem. Tudo isso é bem claro aqui. Aqui nós não interpretamos a Bíblia. Não emocionamos o povo e nem colocamos medo no povo, como eles fazem aqui também pelo youtuber, vários ensinamentos cruéis, terríveis, fábulas, Hollywood. Vamos lá. Versículo de número 8. Aprendemos aqui que o primeiro cavalo era o próprio Deus, que trouxe paz. E essa paz, eu acredito que foi 3 anos e meio, que ele fez uma aliança de 7 anos com muitos, não foi com todos que estavam lá dentro, porque o apóstolo Paulo disse que nem todos que estão em Israel é israelitas. E ele diz também, o Salvador no dia da sua vida, que se não fosse pelo amor dos escolhidos, aqueles dias não seriam abreviados. Ele estava dizendo os eleitos que estavam ali em Jerusalém, os hebreus eleitos. Eu falei que o primeiro cavalo era o próprio Yahushua, que não tem nada a ver com o anticristo, não tem nada a ver com uma falsa paz. Ali foi a paz verdadeira que Deus trouxe. Falei que o segundo cavalo foi a permissão de Deus para a guerra, para eles se matar uns aos outros, que é o cavalo vermelho, que é o segundo selo. Falei que o terceiro selo ele abriu e mostrou para Jerusalém, na visão, que esse terceiro selo não tinha nenhuma maneira de sair de Jerusalém para trazer alimento, que a fome ia predominar ali dentro dos muros. E Flávio José conta que as mães, não foi só mamãe não, ele conta uma mãe, mas mães matavam filhos para se alimentar. Porque 3 anos e meio, já pensou, meu amado? Sem alimento, como é que vive? O quarto selo, agora, fica muito interessante. A série do Apocalipse agora está revelado um mistério, que é o quarto cavalo, que no grego, no original é verde, mas chegou na cópia do Almeida amarelo. Ele disse: e olhei, versículo 8 do capítulo 6 do Apocalipse, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Essa morte aqui, ó. Marque aí M maiúsculo, ponto de interrogação, vírgula. E olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, M maiúsculo, marque aí. Aí vem, e o inferno, olha só, o seguia. E foi-lhe dado poder, para quem? E foi-lhe dado poder para matar. Foi dado poder para quem? Matar a 4ª parte da terra, com espada, vírgula, com fome, vírgula, e com peste, e com as feras da terra. Versículo 8, eu vou repetir para vocês e vou terminar agora. Depois eu vou continuar, não perca, para vocês meditar. Versículo 8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, vírgula,
E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, vírgula, com espada, vírgula, com fome, vírgula, e com pestes, e com feras da terra. Eu quero que você faça uma reflexão, vou terminar agora. Vou voltar falando para vocês esta visão, qual é o significado, qual é a interpretação que já está interpretada. Convide a sua família. Obrigado por ter nos acompanhado, nos assistido, nos ter ouvido esses áudios aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Inscreva-se nesse canal, é só você tocar aí rapidinho, você está inscrito, toque no sininho, ative. O YouTube entende e manda as notificações quando nós estiver aqui falando esse áudios tão maravilhosos, essa série tão maravilhosa. E estamos agora no capítulo 6, vamos entrar no capítulo 7. Isso vai ficar muito interessante, vai ficar muito melhor daqui para frente. Você vai ler a Bíblia como você nunca leu. Você vai entender a Bíblia como você nunca entendeu. Você vai ter um conhecimento profundo. Falei que o primeiro cavalo era o próprio Deus que trouxe paz em Jerusalém. Nos 3 anos e meio falei que o segundo cavalo, Deus permitiu a guerra e foi-lhe dado uma espada para aquele que estava sentado no cavalo, para matar, para uns se matar uns aos outros. Falei que o terceiro cavalo foi a fome que Flávio Joséfo narra na sua história. Flávio Joséfo, 37 a 103 depois de Cristo, contemporâneo da história, dos acontecimentos. Agora eu vou terminar no outro áudio o quarto cavalo, amarelo ou verde, o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O primeiro selo, Deus, cavalo branco. O segundo selo, permissão de Deus, guerra. O terceiro selo, fome, porque quem dá alimento é Deus. Quarto animal, esse é o mistério que já está revelado. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa tarde para todos que têm acompanhado aqui essa série do Apocalipse. Não perca, meu amado. O quarto cavaleiro do Apocalipse. Paz e graça.